Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no 7º ano. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos verificar agora o assunto desta aula. Nós temos então aí aula de número 70, objeto de conhecimento, medida do comprimento da circunferência, detalhamento, cálculo da medida do comprimento da circunferência e resolução de problemas, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, esta aula vai tratar da resolução de problemas sobre o comprimento da circunferência. E vale lembrar como que esse comprimento ele é calculado. Temos aqui ao meu lado, tá certo? Uma circunferência onde nela está identificado um raio R, que é o segmento de reta que vai do centro a qualquer ponto pertencente à circunferência, tá? E o comprimento, ele se assemelha muito ao perímetro da figura, ou seja, o perímetro do círculo. Então, por exemplo, imaginemos que você em um determinado ponto vai dar uma volta completa nessa circunferência e ao chegar no mesmo ponto, você conseguiu percorrer ali o comprimento dela, tá? E a fórmula que vai determinar o comprimento, ou a medida desse comprimento, é justamente 2 vezes π vezes r, onde o valor de π, vale lembrar, ele vai depender muito da questão. Algumas questões, elas pedirão π igual a 3,14, algumas questões podem considerar o π igual a 3,1 ou até mesmo π igual a 3. Vem aqui para a tela comigo então, olha só. Nós temos aqui um breve resumo sobre o comprimento da circunferência. Então, olha lá. Primeiro, a circunferência, ela é o contorno de um círculo, ou seja, é quando você dá, aí no caso, tá, uma volta completa em torno do círculo. A circunferência a gente vai considerar justamente essa parte do contorno, beleza? O comprimento da circunferência, ele é análogo ao perímetro de um polígono. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tiver aqui um retângulo, vale lembrar que o perímetro é quando você sai de um ponto qualquer desse retângulo, você vai dar uma volta completa e retorna ao mesmo ponto. Para a circunferência, vale a mesma analogia. Para a circunferência, vale a mesma coisa, tá? Então, o comprimento é quando você sai de um ponto qualquer pertencente a essa circunferência e você dá uma volta completa nela, uma volta circular nesse caso, tá? E você retorna ao mesmo ponto do qual você partiu. Para calcular o comprimento da circunferência, utilizamos a seguinte fórmula, ó. C igual a 2 vezes π vezes r, onde o valor de r equivale ao raio da circunferência e o valor de π é uma constante, tá? Uma constante conhecida como π, beleza? E essa constante, ela tem, no caso aí, é o número irracional. Por que que é o número irracional? Porque o π é o número que possui casas infinitas decimais, tá? Então a gente não consegue determinar, não consegue transformar, na verdade, esse π em uma fração. O que a gente trabalha aqui nas questões, pessoal, é justamente um valor aproximado, o qual geralmente ele é chamado de 3,14, ou ainda 3,1, ou ainda também π igual a 3, beleza? Então, com todo esse conhecimento sobre o comprimento, vamos verificar então algumas questões envolvendo o cálculo do comprimento da circunferência. Temos aqui no exemplo 1, uma circunferência, ela possui raio medindo 5 centímetros. Calcule o comprimento dela utilizando π igual a 3,14. Pessoal, reparem que aqui o π ele foi dado, né, pela questão e considerado sendo igual a 3,14. Vale lembrar aqui o seguinte, se por algum acaso a questão não informasse o valor de π, tá? Ela não te desse esse direcionamento, tá bom? Você sempre vai considerar o π igual a 3,14. Se o π for igual a 3,1, ou se você tiver que considerar o π igual a 3, a questão tem que te informar esses dois valores.
Caso contrário, o π sempre será considerado como sendo igual a 3,14. Combinado? Vamos voltar para a tela então. Beleza, então temos aí as duas informações que no caso são o π igual a 3,14 e o raio medindo 5 centímetros. Sabemos que para calcular o valor do π, aliás, o valor do diâmetro, oh meu Deus, o valor do comprimento é 2 vezes π vezes r, tá bom? Onde, nesse caso, eu vou ter 2 vezes 3,14 vezes 5, tá? Por que vezes 5? Porque 5 é justamente a medida do raio, belezinha? Então, vamos lá. Aqui, a gente pode resolver essa multiplicação de várias maneiras diferentes, tá? Uma delas é a seguinte. A gente vai, primeiro, resolver o produto entre os dois primeiros fatores. Aqui, nesse caso, esses dois, tá? Onde a gente vai ter, então, o seguinte. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28. E agora, a gente vai multiplicar o 6,28 por 5. Professor, eu não sei multiplicar número com vírgula. Vamos aprender agora, então, pessoal. Olha só aqui em cima, comigo, aqui, ó. 6,28 vezes 5. Beleza? Vamos lá, então. 5 vezes 8 é 40. Desce o 0, sobe o 4 aqui em cima. 5 vezes 2 é 10. 10 com 4 lá de cima, somando, é 14. Desce o 4 e sobe 1 aqui no próximo valor. 6 vezes 5 é 30, com mais 1 lá de cima, 31. Se você estivesse multiplicando 628 por 5, o resultado seria 3.140. Mas não se esqueça que estamos multiplicando 6,28. E daí? E daí que esse 6,28, reparem, ele possui duas casas decimais, onde essas duas casas decimais obrigatoriamente têm que aparecer no resultado final. Sendo assim, reparem, vou colocar aqui embaixo, tá? O comprimento seria 3.140, tá bom? Mas nós temos que tirar as duas casas decimais correndo essas duas casas, ou andando até mesmo, tá? Para a nossa esquerda. Então, quer dizer que o comprimento seria igual a 31,40, ou até mesmo o comprimento seria igual a 31,4. 31,4 centímetros. Só apagar aqui rapidinho para ficar melhor. 31,40 centímetros também, ó, tá bom? Então, vale lembrar que o comprimento, a unidade de medida dele, depende muito da medida do raio que a questão está oferecendo. Como a questão disse que o raio vale 5 centímetros, automaticamente, então, esse comprimento tem que ser dado em centímetros. Professor, o senhor colocou aqui duas respostas. O senhor colocou 31,40 e o senhor colocou 31,4. Qual está certa? As duas, pessoal. Porque lembre-se o seguinte, quando você tiver 0 após a vírgula terminando o número, você pode esquecê-lo de lá, tá? Então foi o que eu fiz aqui em cima, ó, passando daqui para cá, ó. Eu tirei esse 0 aqui. Pode ser feito isso? Pode ser feito isso. A gente pode deixar o 0 lá também? Podemos, com toda certeza. Por isso que eu te apresentei duas respostas diferentes, tá? Você pode considerar, então, 31,40 ou você pode considerar 31,4. Belezinha? Vamos ao nosso próximo exemplo. Olha lá. Uma piscina possui formato circular com um comprimento igual a 33 metros. Repare que nesse exemplo, a questão ela já está te dando o valor do comprimento, onde ele é igual a 33 metros. Além disso, a questão está te informando que o valor de π é igual a 3. Aquilo que eu te falei agora há pouco, ó. O valor do π, quando ele for considerado
diferente de 3,14, ou seja, equivalente a 3,1 ou até mesmo equivalente a 3, tá? A questão, ela tem que te informar essa transformação. Ela tem que te informar essa nova consideração de valor. E foi o que a questão fez aqui. Você não tem como adivinhar, por exemplo, que a questão vai te cobrar o π igual a 3 ou que a questão vai te cobrar o π igual a 3,1. O que você tem a obrigação de saber é que ele é considerado igual a 3,14 ou 3,14, tá bom? E toda vez que a questão não te informar esse valor, você tem que considerar obrigatoriamente o π igual a 3,14. Beleza, pessoal? Compreendido aí? Vamos seguir de volta aqui então. Ok, temos aí então as duas informações. A questão quer saber o valor do raio da circunferência. Então vamos lá. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, sendo que, neste exemplo, o comprimento a gente já sabe que vale 33, tá? O π vale 3, então eu vou ter 2 vezes 3 vezes o raio. Resolvendo essa multiplicação do lado direito da igualdade, nós teremos que 33 é igual a 6R. Ou, se você preferir, você pode reescrever essa equação colocando a letra do lado esquerdo. Ó. 6R igual a 33, onde nós temos aí a mesma equação, tá? A gente apenas trocou de lugar os membros. Não há problema nenhum quando você faz isso. Ok, como eu quero o valor do raio, o que acontece? O 6 que o acompanha passará dividindo. E ao dividirmos, no caso aí, tá? 33 por 6, o resultado ele é igual a 5,5 ou 5,5. Então, vou colocar bem aqui em cima. O raio é igual a 5,5, opa, é metros, né? 5,5 metros, ou seja, essa é a nossa resposta, tá? O raio igual a 5,5 metros. Tranquilo, pessoal? Então, repare que até agora eu te mostrei dois tipos diferentes de exercício, tá? Onde, no primeiro deles, ele te dava o valor do raio e cobrava que você encontrasse o valor do comprimento. E no segundo, ele fez o inverso. Ele te dava o valor do comprimento e a questão te cobrou a medida do raio. Então, independente de você ter que achar o comprimento ou o raio, a gente vai utilizar a mesma fórmula, onde essa fórmula equivale a C igual a 2 vezes π vezes R. Ok? Vamos para mais um exemplo. Olha só comigo na tela, então. Exemplo 3. Em panelas de pressão, é bastante comum que exista um elástico envolvendo a tampa. E esse elástico ele é circular, tá? O objetivo desse elástico é vedar e evitar a saída do vapor durante o uso da panela. Se uma determinada tampa ela possui 12 centímetros de diâmetro, reparem que agora aqui a questão está te informando o valor do diâmetro. Vale lembrar o seguinte, pessoal, que o diâmetro ele equivale ao dobro do raio, ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes R. Ou se você pensar o inverso, o raio equivale à metade do diâmetro, tá bom? Vamos deixar quieto por enquanto essa informação, por quê? Vamos só seguir a questão aqui, ó. Então, o comprimento desse elástico deve ser igual a, e aí você vai utilizar para isso o π igual a 3,1, tá bom? Olha só, gente. Sabemos que para calcular o comprimento, eu vou ter 2 vezes π vezes R, onde R é o valor do raio. Só refazer aqui que fica um pouco feio. Agora, tá? Então eu vou ter 2 vezes π vezes R, onde R é a medida do raio. Se a gente voltar aqui para o texto da questão, a gente verifica que em nenhum momento essa questão informou a medida do raio, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar esse resultado
de duas maneiras diferentes. Quais são elas? Primeiro, voltando aqui na questão de novo, ó, repare que o raio equivale à metade do diâmetro. Como a questão está informando aqui, que eu marquei em vermelho, que o diâmetro vale 12, a metade de 12 é 6. Ó. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o π, que é 3,1, vezes o raio, que é 6. Ou seja, para encontrarmos o comprimento, basta resolvermos esse produto entre esses três fatores, tá? Aqui, novamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro multiplicar esses dois primeiros fatores. 3,1 vezes 2 é 6,2. E 6,2 vezes 6, o resultado equivale a 37,2. Tá bom? Só rapidinho, é centímetro, né? Então, o comprimento é igual a 37,2 centímetros. Agora, existe uma outra maneira também de você resolver essa mesma questão. Vamos partir aqui novamente, tá? Só colocar aqui maneira 1, maneira 2. Vamos colocar assim, tá bom? Vamos partir aqui, então, da forma do comprimento. Ó. 2 vezes π vezes r. O que eu vou fazer? Dessa fórmula, eu vou reescrever os fatores ordenando de forma diferente. Ou seja, eu vou trocar aqui de posição o r e o π. Dessa maneira, a gente vai ter 2 vezes r vezes π. Mas, pessoal, acompanha aqui comigo o seguinte. Quem é 2 vezes r? Quem é o dobro do raio? Opa! Olha lá em cima lá. O dobro do raio é justamente o diâmetro. Então, uma outra maneira de você escrever a forma do comprimento é diâmetro vezes π. E de acordo com a questão, o diâmetro vale 12. Então, a gente vai ter 12 vezes 3,1, que ao resolver essa multiplicação, você também vai encontrar como resultado 37,2 centímetros. Então, é importante você perceber que, de repente, na matemática, a gente não tem somente um caminho para chegar ao resultado correto. Aqui, para uma mesma questão, eu te mostrei dois caminhos diferentes. Qual é o melhor? Depende de ti. Depende do qual você se acostumar melhor para resolver a questão, tá? O mais importante é que você resolva as questões envolvendo o comprimento de forma correta. Beleza? Vamos seguir em frente, então. Exemplo 4. Para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, que é a Polícia Militar, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular, aqui é importante, já sabemos que a praça é circular, tá? Cujo diâmetro dela mede 120 metros. Ó. Então, o diâmetro da praça, ele mede 120 metros. Uma pessoa que dá 9 voltas ao redor da praça, ou seja, ela vai percorrer esse comprimento 9 vezes, tá bom? Já que ela deu 9 voltas. E, no caso, a questão quer saber quanto que ela vai percorrer, beleza? Aqui estamos considerando π igual a 3, ok? Então, vamos lá. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r, tranquilo? Comprimento também é diâmetro vezes π. Por que é importante você lembrar das duas fórmulas? Porque justamente essa questão número 4, ela deu o valor de π, aliás, o diâmetro, né? Que vale 120 metros, tá? Ela colocou então o diâmetro que vale 120. Você poderia considerar o raio igual a 60? Poderia, mas seria trabalho a mais. Então, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou ter 120, que é o valor do diâmetro, multiplicado por 3, que é justamente o valor do π, tá bom? Então, olha só. Comprimento, então, é igual a quem? 120 vezes 3, que é igual a 360 metros. Mas aqui tem um pequeno detalhe, pessoal. Nós achamos o comprimento igual a 360 metros. Se a gente voltar aqui nas alternativas, em nenhuma delas você vai encontrar 360. Por quê?
O que está faltando? O que está de errado? Bem, de errado não tem nada, mas faltando tem aqui, ó. Não se esqueçam que essa pessoa, ela dá 9 voltas. Então, quer dizer que você tem que pegar o valor do comprimento e multiplicar por 9, tá bom? Porque o comprimento é quando você dá somente uma volta. E essa pessoa deu 9. Então, a gente vai ter que multiplicar 360 por 9. Vamos multiplicar aqui, ó. 360 vezes 9. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 6, ou 6 vezes 9, é 54, sobe 5, não é isso? 3 vezes 9, 27. 27 mais 5 é 32. Ou seja, essa pessoa percorreu um total de 3.240 metros. Turma, importante lembrar aqui o seguinte, tá? Que como nós estamos multiplicando dois valores, onde nenhum deles é um valor decimal, então não há a necessidade de você correr a vírgula para nenhum dos lados, tá bom? Por esse motivo, então, que a nossa resposta aqui é a letra B, 3.240. Tranquilinho? Beleza? Vamos a mais uma questão? Vamos a ela. Qual é o comprimento de um círculo no qual foi inscrito, um quadrado de lado 4 centímetros? Turma, vamos aqui então algumas considerações. Tá quase redondo, né? Então nós temos aí esse círculo, tá? Neste círculo foi inscrito, um quadrado. Quando você inscreve um quadrado, é quando... Espera aí rapidinho. É quando os 4 vértices dele, tá? Ele tem que tocar o círculo, beleza? Então nós temos aqui o nosso quadrado inscrito. Tranquilo? Tá meio tortinho, mas faça de conta que é um quadrado. Ok. O que a gente tem que encontrar aqui, então? Temos que encontrar, já que a questão pede o comprimento, nós temos que encontrar o diâmetro ou o raio. Desse quadrado, o que acontece? Se eu ligar esses dois pontos, o que você vai perceber? Você vai perceber que são dois pontos que tocam a circunferência, tá bom? Então aqui, ó, esse ponto e esse ponto. Dica aqui para vocês, pessoal. Toda vez que você for desenhar, né? Toda vez que você tiver um quadrado inscrito, tá bom? Quando você traçar a diagonal, que foi esse segmento de reta que eu desenhei em vermelho, obrigatoriamente essa diagonal ela vai passar pelo centro. Ou seja, passando pelo centro, então, automaticamente, vamos considerar que aqui seja o centro, tá? Automaticamente, então, essa diagonal em vermelho é justamente também o nosso diâmetro, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui um quadrado, onde esse quadrado possui lado igual a 4. Se é um quadrado, turma, é importante você lembrar que um quadrado recebe esse nome quando ele possui, logicamente, todos os lados iguais. Então, se um lado mede 4, todos os 4 lados medirão 4 centímetros. Por que é importante sabermos disso? Porque aqui, ó, se eu pegar e considerar somente esse triângulozinho que eu estou pintando aqui de amarelo, reparem que esse triângulozinho que eu estou pintando de amarelo é um triângulo retângulo, tá bom? Por que eu sei que ele é retângulo? Porque a figura é um quadrado. Então, esse ângulo aqui embaixo é 90 graus, beleza? Bem, nós temos um triângulo retângulo onde eu conheço dois lados e eu quero achar o terceiro lado. Como é que a gente faz para encontrar, então? Teorema de Pitágoras. Lembra que o Teorema de Pitágoras é quando você pega a hipotenusa, eleva ao quadrado, e isso é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Professor, já me esqueci quem é o cateto. Vamos voltar para a figura aqui, ó. Os catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Se você pegar com a sua mão aí, são os dois lados que formam a letra L. Então, aqui nesse caso, os dois catetos, eles valem 4, tá bom? 4 cada um, tá? E
Essa medida em vermelho que você vai encontrar é justamente a hipotenusa, que vai também se assemelhar ao diâmetro, tá bom? Vamos lá então. Então, a hipotenusa ao quadrado, que eu vou chamar de D, diâmetro, é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Diâmetro ao quadrado é igual a quem? Turma, dica aqui importante para vocês, tá? Quando a gente trabalhar com potência, se você tiver a soma das potências, você não pode somar e depois elevar ao quadrado. Como assim? Aqui reparem que eu tenho 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu não posso fazer 4 mais 4, que é 8, e depois elevar ao quadrado. O que a gente deve fazer aqui então? Devemos resolver as potências individualmente, tá? E aí depois sim realizar a soma entre elas. Vamos voltar para cá então. Beleza. Então reparem que 4 ao quadrado é 16, 4 ao quadrado é 16. Por quê? Porque 4 ao quadrado é a mesma coisa do que multiplicar 4 vezes 4. Ao somarmos 16 mais 16, o resultado é igual a 32. Então, D ao quadrado, que é o diâmetro, é igual a 32. Mas eu não quero saber o valor do diâmetro ao quadrado. Eu quero saber o valor do diâmetro. Então, esse expoente 2 passará em forma de raiz quadrada. Então, aqui nesse caso, tá? O diâmetro vale a raiz quadrada de 32. Mas, professor, a gente tem a obrigação de calcular essa raiz quadrada porque ela não é exata. Se a questão não te pedir, não tem, tá bom? Então, vamos considerar o diâmetro exatamente igual a raiz quadrada de 32. Voltando aqui para a questão, ó, reparem que no texto da questão, ele não te informa o valor do π. Não te informando, então, o que a gente vai fazer? O valor do π, ele vale 3,14. Sendo assim, então, reparem que comprimento é igual ao diâmetro, que é 32, aliás, raiz quadrada de 32, vezes o diâmetro, que é 3,14. Turma, nessa multiplicação, como nós temos um fator fora e um fator dentro da raiz, a gente não pode multiplicar esses fatores. Ou seja, o resultado é realmente esse que você está vendo. Mas a gente só vai organizar por quê? Porque o 3,14 ele é considerado coeficiente. E o coeficiente sempre vai ficar à esquerda da raiz. Então, nesse caso, a gente vai ter 3,14 raiz quadrada de 32. Se você tivesse, por exemplo, uma calculadora em suas mãos, né, uma calculadora científica, inclusive, você pode, aí, de repente, calcular a raiz quadrada de 32 e, do resultado, multiplicar depois por 3,14. E aí você vai encontrar o valor aproximado do comprimento dessa circunferência. Mas, aqui na mãozinha, na matemática básica, tá? A nossa questão acabou. O comprimento é igual a 3,14, que multiplica a raiz quadrada de 32. Nessa questão, é importante a gente perceber o seguinte. Vamos voltar aqui para a tela. Nessa questão, é importante você perceber que o quadrado escrito, o diâmetro, aliás, a diagonal desse quadrado equivale ao diâmetro da circunferência, tá bom? E aí você vai calcular esse diâmetro utilizando o teorema de Pitágoras, onde os dois catetos terão medidas iguais, já que estamos falando de quadrado. E neste caso também, cada cateto vale 4. Por isso que a gente calculou 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, com esse exemplo 5, a gente vai chegando ao final da aula. Espero que vocês tenham gostado aqui do assunto, tá? Tenham compreendido. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau.